Você já parou para pensar sobre o poder de uma mãe? Imagine uma mulher que, mesmo em um mundo repleto de desafios, moldou a fé de seu filho de forma extraordinária. É isso que Eunice nos ensina. O que você sabe sobre ela? Uma personagem aparentemente discreta, mas que, na verdade, é um pilar fundamental na história do Novo Testamento. Agora, visualize isso. Uma mãe, em meio a dificuldades, transmitindo ensinamentos, fortalecendo a fé e cultivando valores que ecoariam por gerações. Que legado é esse? E mais, como suas ações reverberam até os dias de hoje? Enquanto você reflete sobre isso, que tal participar de um pequeno desafio? Pense em um momento da sua vida em que alguém, mesmo sem saber, influenciou sua fé. O que você aprendeu com essa experiência? Fique atento, pois vamos explorar como Eunice, através de suas escolhas, nos convida a pensar sobre nosso próprio papel na jornada espiritual. E quem sabe, você não se surpreende com o que essa história pode revelar sobre você? Prepare-se, porque a história de Eunice vai muito além do que você imagina. Identidade e relação familiar. Quando penso na relação entre Eunice e seu filho Timóteo, não consigo deixar de notar como a identidade familiar desempenha um papel tão crucial na formação de quem somos. Eunice, sendo mãe de Timóteo, teve um impacto profundo na vida espiritual dele. E quem sabe, você não se surpreende com o que essa história pode revelar sobre você? Prepare-se, porque a história de Eunice vai muito além do que você imagina. Identidade e relação familiar. Quando penso na relação entre Eunice e seu filho Timóteo, não consigo deixar de notar como a identidade familiar desempenha um papel tão crucial na formação de quem somos. Eunice, sendo mãe de Timóteo, teve um impacto profundo na vida espiritual dele. É interessante pensar sobre como as raízes familiares moldam nossa identidade, e no caso de Timóteo, a fé que ele herdou de sua mãe foi uma fundação sólida. Ela não era apenas uma mãe comum. Eunice era uma mulher de fé, e isso reverberou na vida de Timóteo, que se tornaria um dos discípulos mais respeitados de Paulo. A relação entre mãe e filho é algo que transcende gerações, e no contexto da fé cristã, essa relação se torna ainda mais significativa. Eunice não só desempenhou o papel de mãe, mas também de mentora espiritual. Ela era um elo vital na transmissão da fé, mostrando como a herança espiritual é muitas vezes tão importante quanto a herança genética. É fascinante pensar que, em um mundo onde muitos fatores podem dividir as famílias, a fé pode ser esse fio condutor que une e fortalece os laços familiares. Além disso, ao olhar para a história de Eunice, percebo que a identidade de uma pessoa muitas vezes está entrelaçada com as histórias de seus antepassados. A fé sincera que Paulo menciona em 2 Timóteo 1,5 não começou com Eunice, ela foi transmitida de sua avó Lois. Isso me faz refletir sobre o quanto nossas experiências e valores familiares influenciam as gerações futuras. A fé de Eunice não era apenas uma crença passageira, era uma parte intrínseca de quem ela era e do legado que desejava deixar para Timóteo. Eunice representa a força da mulher na construção de uma identidade espiritual sólida dentro da família. Em tempos em que a sociedade muitas vezes subestimava o papel das mulheres, ela se destacou como uma figura central na vida de Timóteo. Isso nos faz pensar sobre quantas mães em todo o mundo desempenham papéis semelhantes, transmitindo valores e crenças que moldam a próxima geração. A relação familiar, especialmente entre mães e filhos, é um dos pilares fundamentais da fé cristã. E Eunice é um exemplo brilhante disso. Por fim, a história de Eunice nos ensina que a identidade não é apenas algo que carregamos, é algo que cultivamos e passamos adiante. A fé de Eunice, como uma semente plantada em um solo fértil, floresceu em Timóteo, mostrando que as raízes familiares podem dar origem a árvores frutíferas de fé e liderança. Educação e formação espiritual. A educação espiritual é um tema que sempre me intrigou, e a história de Eunice e Timóteo é um exemplo perfeito dessa dinâmica. Eunice não era apenas uma mãe que se preocupava com a educação secular de seu filho, ela estava profundamente envolvida em sua formação espiritual. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo menciona a fé sincera que estava presente em Eunice e que ela herdou de sua mãe Lois. Isso nos faz perceber que a educação espiritual começa em casa, e Eunice foi uma educadora dedicada nesse aspecto.
Ela sabia que a formação de Timóteo não poderia ser apenas sobre conhecimento intelectual, mas também sobre valores e princípios que moldariam sua vida. A maneira como Eunice transmitiu a fé cristã a Timóteo foi por meio de conversas, exemplos e, sem dúvida, muita oração. Essa abordagem cuidadosa e intencional é algo que muitos pais podem aprender. O ambiente espiritual que criamos em casa tem um papel vital na formação das crenças e valores de nossos filhos. Além disso, a história de Eunice nos mostra que a educação espiritual não se limita a doutrinas ou rituais, mas se trata de cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Eunice provavelmente incentivou Timóteo a explorar sua fé, a fazer perguntas e a buscar respostas sinceras. Essa curiosidade e desejo de entender a fé são fundamentais para o crescimento espiritual. Ao invés de impor dogmas, Eunice permitiu que Timóteo desenvolvesse sua própria relação com Deus, o que é essencial para uma fé duradoura. O papel de Eunice como educadora espiritual destaca a importância de um lar centrado na fé. Em um mundo cheio de distrações e influências externas, é vital que pais como Eunice dediquem tempo e esforço para formar a base espiritual de seus filhos. Isso não significa que será sempre fácil. Há desafios e muitas vezes o ambiente social pode ser contrário aos valores cristãos. No entanto, a dedicação e a perseverança de Eunice são um testemunho do que é possível quando se prioriza a educação espiritual. Por último, a educação e a formação espiritual de Timóteo não só o prepararam para a vida, mas também o equiparam para o ministério. Ele não se tornou apenas um cristão comum. Ele foi moldado para ser um líder na comunidade cristã primitiva. Isso nos faz refletir sobre o impacto que a educação espiritual pode ter não apenas em nossas vidas, mas também no futuro da igreja e da sociedade. A influência de Eunice ecoa através das gerações, mostrando que o verdadeiro legado de uma mãe é medido pela fé que ela transmite a seus filhos. Crença e conversão. Quando olho para a história de Eunice, fico fascinado pela riqueza de sua jornada. Ela, uma mulher judia, decidiu se casar com um grego. Isso, por si só, já é uma afirmação poderosa do que significa viver a fé em um mundo que muitas vezes exige conformidade. O cristianismo primitivo era um mosaico de culturas, e Eunice se destacou como uma ponte entre o judaísmo tradicional e a nova fé que estava emergindo. Essa diversidade cultural não só moldou sua vida pessoal, mas também teve um impacto profundo na formação espiritual de seu filho, Timóteo. A escolha de Eunice de se unir a um homem de uma cultura diferente não foi apenas uma questão de amor, foi também um ato de coragem. Em um tempo em que as barreiras culturais eram rígidas, ela navegou por essas águas turbulentas com uma fé firme. Essa união quebrou estereótipos e mostrou que o amor e a fé podem transcender as divisões culturais. A conversão de Eunice ao cristianismo não foi apenas um passo pessoal, mas um testemunho de como a fé pode florescer em ambientes diversificados e desafiadores. Além disso, essa transição de Eunice reflete a essência do cristianismo, a inclusão. O fato de ela ter abraçado a nova fé e, ao mesmo tempo, honrado suas raízes judaicas, demonstra uma flexibilidade espiritual que muitos de nós aspiramos ter. Sua vida é um lembrete constante de que a fé não é uma questão de origem, mas de coração. Eunice é, sem dúvida, uma pioneira nesse sentido, uma mulher que não deixou que as normas sociais a restringissem. A transformação espiritual de Eunice teve um papel vital na vida de Timóteo, que cresceu em um lar onde a fé era uma prioridade. Assim, a conversão de Eunice não foi um ato isolado, mas um movimento que reverberou em sua família e, consequentemente, na comunidade cristã. Ela se tornou uma promotora da fé, um exemplo para aqueles que, como ela, buscavam uma nova identidade em Cristo. A conversão de Eunice é um testemunho de que, independentemente de onde começamos, todos temos a capacidade de abraçar a fé e usá-la como um farol em nossas vidas. Sua história nos convida a refletir sobre nossas próprias jornadas e a maneira como nossas crenças moldam nosso cotidiano e nossas relações. Modelo de fé e perseverança. Eunice é, sem dúvida, um modelo de fé e perseverança. Sua vida é um exemplo extraordinário de como a fé pode ser cultivada e transmitida através das gerações. A dedicação dela em ensinar a Timóteo sobre a importância da fé é algo que ressoa profundamente em muitos lares cristãos hoje.
Não se trata apenas de palavras, mas de ações consistentes que refletem uma vida de integridade e compromisso com Deus. A perseverança de Eunice é visível em cada aspecto de sua vida. Mesmo diante das dificuldades que podem ter surgido devido ao seu casamento interétnico e à pressão social, ela permaneceu firme em sua fé. Essa resiliência é uma fonte de inspiração. Ela não se deixou desviar por desafios externos, mas usou essas experiências para fortalecer sua própria crença e a de seu filho. Timóteo, sendo um dos discípulos mais proeminentes de Paulo, deve ter herdado essa força de Eunice. A maneira como ela moldou sua espiritualidade é um testemunho de que a fé não é apenas um conceito abstrato, mas algo que se vive diariamente. Eunice nos ensina que a verdadeira fé é aquela que persevera, que se levanta após a queda e que continua a acreditar mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A dedicação de Eunice em cultivar essa fé em seu lar é uma lição vital para todos nós. Ela não apenas orava por Timóteo, mas também o ensinava a viver de acordo com os princípios cristãos. Essa prática constante de fé e ensinamento é o que molda a espiritualidade das próximas gerações. Através de sua vida, ela nos mostra que cada pequeno gesto de fé pode ter um impacto duradouro. A força e a perseverança de Eunice são um chamado para que todos nós façamos o mesmo em nossas próprias vidas. Ela nos encoraja a ser exemplos vivos de fé, a perseverar em nossas crenças e a transmitir valores espirituais aos que nos cercam, criando um legado que pode durar por gerações. Cultura e contexto social. Você já parou para pensar sobre o papel das mulheres na história da igreja primitiva? No caso de Eunice, a mãe de Timóteo, a sua história é particularmente fascinante, pois ela viveu em um tempo e um lugar onde a sociedade era amplamente patriarcal. Mesmo assim, sua fé e determinação destacam como as mulheres não eram apenas coadjuvantes, mas sim figuras centrais na propagação do cristianismo. Eunice, sendo uma mulher judia casada com um grego, navegou por uma cultura que muitas vezes silenciava as vozes femininas, mas ela não se deixou abater. Imagine a pressão que Eunice enfrentou ao educar seu filho em um ambiente que não favorecia seu papel. Em um mundo onde a tradição e a cultura muitas vezes ditavam como as pessoas deveriam se comportar, ela teve que ser firme em suas convicções. A fé que ela passou para Timóteo não era apenas uma herança espiritual, mas também um ato de resistência e coragem diante de uma sociedade que muitas vezes relegava as mulheres a um segundo plano. Se analisarmos a situação dela sob a ótica do contexto social, percebemos que a união entre Eunice e um homem grego poderia ser vista como um ponto de tensão. Ela poderia enfrentar críticas tanto da comunidade judaica quanto dos gentios. No entanto, Eunice escolheu seguir seu caminho, criando um lar onde a fé em Cristo floresceu. Isso não só moldou Timóteo, mas também quebrou barreiras, mostrando que a fé transcende culturas e tradições. Além disso, a posição de Eunice exemplifica uma mudança nas dinâmicas sociais da época. As mulheres estavam começando a ocupar espaços que antes eram restritos, e Eunice foi uma das pioneiras nesse movimento. Sua história nos ensina que, mesmo em um ambiente hostil, a fé e a determinação podem criar um legado duradouro. A coragem de Eunice em afirmar sua crença em Jesus enquanto criava seu filho em um contexto tão desafiador é um testemunho poderoso do impacto que uma mulher pode ter em sua família e na comunidade em geral. Assim, a cultura e o contexto social em que Eunice viveu não foram barreiras. Pelo contrário, foram catalisadores para que sua fé se manifestasse de formas inovadoras e transformadoras. Através dela, vemos que as mulheres sempre tiveram um papel vital na história da fé, contribuindo de maneira significativa para o crescimento e a propagação do cristianismo. Influência no ministério de Timóteo. A influência de Eunice no ministério de Timóteo é um exemplo claro de como a fé de uma mãe pode moldar o futuro de um líder. Desde pequeno, Timóteo foi ensinado nos caminhos do Senhor, e muito disso se deve à dedicação e ao amor de sua mãe. Eunice não apenas transmitiu ensinamentos, mas também exemplificou a fé em suas ações diárias. Isso fez com que Timóteo não visse a fé como uma obrigação, mas como uma parte essencial de sua vida. Quando Paulo menciona a fé sincera que habitava em sua avó Lois e depois em Eunice, ele está reconhecendo um legado espiritual que moldou não apenas a vida de Timóteo, mas também o seu ministério.
É interessante notar que, em um mundo onde as vozes femininas eram frequentemente ignoradas, Eunice conseguiu criar um líder que seria respeitado e admirado na igreja primitiva. Ela desempenhou um papel crucial na formação do caráter e da espiritualidade de Timóteo, preparando-o para os desafios que ele enfrentaria mais tarde. A dedicação de Eunice à educação espiritual de seu filho foi um investimento que rendeu frutos abundantes. Timóteo se tornaria um dos colaboradores mais próximos de Paulo, e sua liderança em várias comunidades cristãs é um testemunho da sólida base que recebeu em casa. Isso nos faz refletir sobre a importância de criar um ambiente espiritual saudável e encorajador para as novas gerações. Eunice, através de sua influência, deixou um legado que transcendeu seu tempo. Além disso, a relação entre Eunice e Timóteo é um lembrete poderoso de que o papel de uma mãe vai muito além de cuidar fisicamente de seus filhos. A formação espiritual que ela proporcionou é uma contribuição que molda não apenas o caráter, mas também a missão de seus filhos. Essa conexão espiritual entre mãe e filho é algo que pode ser observado em muitas famílias ao longo da história, onde a fé é passada de geração para geração. Por fim, Eunice não apenas influenciou Timóteo, ela ajudou a moldar a própria história da igreja primitiva. Através dele, sua fé e dedicação foram amplificadas, impactando muitas vidas. A importância do papel de Eunice nos ensina que, em cada lar, existe um potencial imenso para formar líderes e moldar o futuro da igreja. Tudo isso através do amor e da fé que são cultivados diariamente. Eunice, uma mulher de fé, que nos ensina muito mais do que imaginamos. Você sabia que ela desempenhou um papel fundamental na formação do apóstolo Timóteo? Isso mesmo. Sua influência e dedicação moldaram um dos grandes líderes da igreja primitiva. Agora, eu te pergunto, como você tem sido uma influência positiva na vida de alguém? Pense nisso. A história de Eunice nos convida a refletir sobre a importância de cultivar a fé em nosso dia a dia. Que lições podemos tirar de sua vida? Como podemos, assim como ela, garantir que a fé seja passada de geração em geração? A Bíblia está repleta de ensinamentos que nos guiam nesse caminho. E aí, você está pronto para se aprofundar mais nesse tema? Vamos juntos explorar como a oração e o estudo da palavra podem transformar não só a sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Mas antes de seguirmos, me diga, você já parou para pensar na sua própria jornada de fé? Quais desafios você tem enfrentado? Vamos juntos descobrir o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre superação e esperança. Fique comigo até o final, porque o melhor ainda está por vir.